Seja bem-vindo a mais um Drops CCA e hoje nós vamos falar sobre triunfe sobre as prisões, os cativeiros. Em Isaías 40, versículo 31, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A águia é uma ave que ama a liberdade, gosta das alturas, não consegue viver em cativeiro, não consegue viver em gaiolas, não sobrevive enjaulada nos zoológicos. Ela morre, mas não permanece cativa. Ela não aceita outra condição para a sua vida que não seja a liberdade. Podemos aprender uma lição importante olhando para a natureza de uma águia. Nós fomos chamados para a liberdade. Deus nos liberta a fim de que possamos viver em liberdade. Gálatas 5:1. Somos livres em Cristo Jesus. Primeiro ponto: vença a prisão do medo. Medo do diabo, por exemplo. Veja-se assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fale mais de Jesus do que do diabo. Deus é provedor amoroso. A Bíblia não diz para temer o diabo, mas para resistir a ele. O diabo é das trevas. Jesus recebeu todo o poder e toda a autoridade, então não sobrou poder nem autoridade para o diabo. O diabo é astuto, mas só Jesus é todo poderoso. O diabo não tem autoridade nem no inferno. As chaves da morte do inferno estão nas mãos de Jesus e não nas mãos do diabo. Ele não tem a chave nem da própria casa. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 1, 17 e 18. Se estamos com Jesus, somos mais que vencedores. Se estamos com Jesus, podemos todas as coisas. E Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Primeira carta de João 3:8. Jesus já triunfou sobre o diabo e suas hostes na cruz e o despojou, expondo-o ao opróbrio, à vergonha e desprezo. Colossenses 2:14 e 15. Agora, recebemos autoridade sobre o diabo e seus demônios, conforme Lucas 9:1. Não precisamos temê-los, mas devemos expulsá-los pelo poder do nome de Jesus. Marcos 16:17. Sabendo que em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Segundo, vença a prisão do pecado. O cristão é aquele que resiste o pecado até o sangue.
Hebreus 12, 4. Prefere morrer a ser cativo do pecado. Prefere arriscar a sua vida como Daniel o fez, a participar das iguarias do mundo. Prefere ir para a fogueira como os amigos de Daniel o fizeram, a ser infiel a Deus. Prefere ir para a cadeia como José do Egito, mas com a consciência limpa, a entregar-se ao pecado. Prefere ser apedrejado como Estevão, a recuar no seu testemunho fiel. Prefere tombar no campo de batalha, degolado como Paulo, a ceder às pressões do pecado e às seduções do mundo. O cristão verdadeiro não consegue viver com máscaras como Judas. Quem está em Cristo é nova criação, ou então não está em Cristo. Se somos de Jesus, devemos viver como Jesus viveu. 1 de João 2,6. Se somos nascidos de Deus, não vivemos na prática do pecado. 1 de João 3,9. Se andamos na luz, não temos comunhão com as trevas. O verdadeiro cristão não cede ao pecado como Geazi. Não vive com o pé no laço do passarinheiro, nem com o pescoço preso na coleira do pecado. Ele não consegue viver em cativeiro. Ele não é escravo da mentira. Ele não é dominado pela impureza. Ele não é servo do orgulho. Ele é livre. É triste ver hoje tantas pessoas que estão dentro de uma igreja local, participam de suas atividades, mas ainda vivem aprisionados. Há pessoas escravas das drogas, há pessoas que não se libertaram de vícios como o cigarro, como o álcool, como a pornografia, como o palavreado debochado e de mau gosto, que se vestem de maneira sensual, que estão impregnados pelos costumes do mundo, que não resistem às tentações. Há crentes ou cristãos que não se libertaram da glutonaria, vivem para comer, não comem para viver. Há pessoas dentro da igreja local que são cativas da ganância, como Geazi, são amantes da primazia, como Diótrefes, são fofoqueiros, como Doeg, são delatores, como Alexandre o latoeiro, são traidores, como Judas. É escandaloso ver como vivem muitas pessoas que se dizem cristãs. Elas não são diferentes em relação àquelas pessoas que não conhecem a Deus. Elas mentem do mesmo jeito, trapaceiam nos negócios para levar vantagem, não resistem às propostas corruptas, sonegam, burlam as leis, driblam o fisco, capitulam-se às propinas, vendem sua consciência,
negociam seus valores absolutos, mercadejam a verdade. Outros praticam as próprias coisas que condenam. Seus lábios estão cheios de lascívia, suas mãos estão cheias de iniquidade, suas vestes estão contaminadas com a sensualidade. Seus pés se apressam para as veredas do pecado. Dizem que são cristãos, frequentam uma igreja local, mas estão presos. Estão na jaula do adversário. Vença a prisão da omissão. Há crentes que são agentes secretos de Jesus, não se identificam como embaixadores do rei. Sua vida é tão insípida, tão inexpressiva, que ninguém nota que eles são de Jesus, se é que são. Vivem calados quando se trata de falar de Jesus, né? São destemidos para falar de futebol, são ágeis para discursar sobre a moda, conversam com desenvoltura sobre os filmes de sucesso, conhecem os atores famosos, têm destreza em conversar sobre os grandes temas da atualidade, mas não abrem a boca para falar de Jesus. Têm medo, são covardes, são omissos, estão cativos. A Igreja de Deus não pode ser um exército de mudos. Evangelho é proclamação de boas novas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não podemos guardar esse tesouro só para nós. Se calarmos, seremos tidos como culpados. A cada dia que deixamos de falar do Evangelho, multidões perecem na perdição eterna e o sangue delas cai sobre nós. Nosso coração deve arder de paixão pelas almas. Temos de proclamar a tempo e fora de tempo que Jesus é Rei, é Senhor, é soberano, é Salvador para todo aquele que nele crê. Amém.